Os detalhes dessa viagem estão sendo alinhavados, como os detalhes da chegada de Renato Portaluppi, técnico do Grêmio que estava em quarentena no Rio de Janeiro e se integrará ao grupo em Criciúma para essa fase final da preparação. Não se sabe ainda, Meneghetti, por exemplo, se o Renato volta para Porto Alegre e aí viaja com o grupo para Criciúma ou se vai direto para Criciúma. Esses detalhes ainda estão sendo determinados pelo departamento de futebol. Mas no início da semana que vem, o Grêmio pega suas coisas e viaja para Criciúma. Peraí. Tem uma informação errada aí que tu deu. Desce uma informação errada. Vou largar meu papel aqui até para não cair no chão. O Renato vai voltar a trabalhar, é isso, Tiger? Sim, vai voltar. Mas ele está no grupo de risco. Ele não pode trabalhar, tá errado, a informação é óbvio, tá errada. Ou o Renato conseguiu sair do grupo de risco, chegou a vacina para ele. De acordo com o departamento de futebol do Grêmio, Meneghetti, eram as duas coisas que levavam em conta a permanência do Renato no Rio de Janeiro. Tanto a falta de necessidade dele aqui e o que foi dito pelo próprio Renato, por exemplo, para o Marcelo Salzano, que ligou para ele no dia que vazou a foto dele jogando futevôlei, quanto também a ordem médica. E o que entende o departamento de futebol do Grêmio é que agora é a hora do Renato voltar. A informação... O discurso fica contraditório. É difícil não criticar esse discurso. Mas o Grêmio, na minha opinião, o Grêmio se meteu num brete. Quando o Grêmio justifica... Se o Grêmio dissesse assim, nós vamos deixar o Renato no Rio de Janeiro, porque agora os treinamentos são só físicos. Pronto, quando voltar a trabalhar coletivamente, taticamente, o Renato desembarca em Porto Alegre ou em Criciúma, onde for. Não, o Grêmio foi dizer que ele está em confinamento, isolamento, porque ele é do grupo de risco. Então, eu só posso ler, ou há uma contradição, ou o Renato saiu do grupo de risco. Não é uma contradição, é perfeito, é nítido, claro e cristalino. A versão do Renato foi sempre a mais correta. A versão passada pelo Renato é a mais condizente com a realidade que nós estamos vendo nos fatos acontecendo. A história está sendo escrita na nossa frente. E a verdade é, o Renato não vinha porque achava que estava sem função. Já tinha 2 auxiliares dele aqui que estavam sem função porque os treinos eram ministrados pelos preparadores físicos. E eles estavam observando. E o Renato disse, olha, eu vou lá para ser um terceiro cara a ficar vendo os treinamentos. Eu não vou voltar. A direção sustentava que não era isso, que era uma questão médica e que o Renato estava por preservação. Não é. Tanto é que o Renato está voltando agora. Perfeito. Tu faz uma avaliação porque o Renato acabou acertando a forma de comunicação do Renato, neste caso, foi perfeita. Que forma de comunicação? Ele conversou com o Salzano 10 segundos, isso, 15, 30 mas minutos. Ele disse a verdade. Isso não é comunicação. Mas ele disse a verdade. Não, mas então o Grêmio não disse a verdade, é isso que eu estou dizendo? Não. O Grêmio, vocês estão dizendo que o Grêmio não disse a verdade, é isso? Eu, João Batista de Souza Rodrigues, filho do seu João Batista, que não é da imprensa, diga-se de passagem, para quem sempre pergunta, meu pai é caminhoneiro, um beijo para ele, mora em Capivari do Sul, não tem nada a ver com a imprensa, mas eu estou dizendo, o Grêmio tangenciou a verdade. Esse é o termo mais bonito para dizer, o Grêmio não falou a verdade. A verdade é, o Renato não estava aqui porque ele não queria, porque achava que estava sem função. O Grêmio dizia que era questão médica por proteção do Renato ser do grupo de risco. E agora os dirigentes deram uma pequena modificada, dizendo que era um balanço entre a questão médica e a utilidade do Renato. Lamentável. Se isso aí que tu está dizendo corresponde a 100% da realidade, eu acredito em ti, JB, é absolutamente lamentável. Alex Bagé, boa tarde, em home office. Muito boa tarde, Meneghetti. Primeiro que eu fico acompanhando aqui, tanto pela TV quanto pelo YouTube. Tem um cara que me sacaneou ali, dizendo que eu estava fazendo diretamente do camelódromo, em função aqui das camisetas. Isso é uma coleção de camisetas. Boa tese, brilhante tese. Vai ser chamado esse cara pro donos da bola, hein? Vai debater. Mas aqui, ó, Bagé, se pingar na tua caixinha, tu tem mais do que fazer do camelódromo, viu? Tem que fazer isso lá. Aliás, eu almocei lá, no final do ano passado, muito boa a comida lá no camelódromo. Não, tem lugares bons. Aliás, do jeito que está a coisa, daqui a pouco eu vou vender essa coleção toda aqui. Mas, Meneghetti, tem uma ordem cronológica prática da leitura do jornalista, né, de quem trabalha no jornalismo esportivo. O Renato, quando ficou no Rio de Janeiro, em função daquele momento que se vivia a pandemia, e foi alegado pelo Departamento Médico do Grêmio, e segundo o Renato, pelos seus médicos particulares, de que ele pertencia a um grupo de risco e que ele não poderia, nesse momento, voltar a Porto Alegre, a gente fazia todo o contraponto. Poxa, mas o Rio de Janeiro tem uma curva de contaminação muito mais severa em relação ao Rio Grande do Sul. Nós já questionávamos isso. Com a conversa do Marcelo Salzano, lá de 10, 15 segundos, que o Renato disse, eu só volto para Porto Alegre quando eu tiver a função. Bom, a função agora na prática está entregue para ele com o Grêmio indo treinar em Criciúma. Mas fica muito claro que teve um tipo de comunicação
oficialista para tentar justificar e a prática da ordem cronológica, que é essa que nós acabamos de lembrar aí, do Renato não falando, depois da terceira vez que ele foi flagrado no Rio, na praia, ele não falou mais em grupo de risco. Ele só alegou que ele não tinha função de treinador. Não, e a nota do Grêmio diz isso. Por que eu estou dizendo que o Grêmio acabou não sendo sincero, vamos falar assim? Porque a nota do Grêmio diz que é uma questão médica. Não sendo sincero. Eu estou constrangido de falar isso, mas dá Não vergonha. sendo sincero é ótimo. Cada vez que eu não sou sincero em casa, eu levo uma tunda da dona Lúcia Massa. Mas é que, na verdade, não o que só... eu posso Vamos dar agora, dizer? Lúcia, a mentira agora passou a ser não sendo sincero. O que Boa, eu posso- César. O que eu estou constrangido? Porque, na O verdade... César tá assim, ó. O César tá assim, ó. Chega mas até é- encolhido. Mas olha só, o Grêmio faz uma nota, daquela nota que não disse nada, mas naquela nota ele diz que o Renato estava no Rio por questões médicas. E agora o Renato vai trabalhar e as questões médicas seguem idênticas.